Lula coloca sigilo em uma carta pessoal a Putin e deixa os jornalistas da Globo News de cabelo em pé. O que será que o petista está escondendo nesta carta? Fique até o final do vídeo para descobrir. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Lula está gerando a maior sequência de desconfortos diplomáticos na história da era digital do país. O ex-sindicalista não passa uma semana sem um novo escândalo envolvendo o alinhamento ou posições que vão na contramão ao entendimento do bloco democrático. Desta vez, o governo Lula colocou sigilo em uma carta pessoal endereçada ao governo de Vladimir Putin. A Casa Civil afirmou que o segredo visa proteger a vida privada e a intimidade do presidente. No entanto, isso parece bastante contraditório, pois Lula pode até ter sua privacidade pessoal, mas no contexto em que um líder envia uma carta a outro líder, isso claramente deixa a esfera da vida privada. A desculpa é completamente esfarrapada. Um governo não pode mandar uma carta a outro governo usando as vias governamentais e alegar que não é um assunto de governo, é uma simples receita de bolo. Imagine o barulho que seria se Bolsonaro enviasse uma carta pessoal a Trump e colocasse sob sigilo. E olha que há um abismo entre Trump e Putin. Lula finalmente sinalizou que irá responder às cartas de Milley, que não serão sigilosas. Então, o que será que está escrito nesta carta a Putin? O caso foi tão absurdo que dois velhos jornalistas da Globo News criticaram a decisão. Demetrios Magnoli afirmou que a justificativa para o sigilo é risível e que o sigilo sem justificativa é típico de uma ditadura. É risível, é absurdo o argumento de que se trata de uma carta pessoal. Não se trata de uma carta pessoal, se trata de uma carta enviada pelo Estado brasileiro ao Estado russo. Quando o governo impõe sigilo por tempo indeterminado que diz respeito à vontade de Lula, enquanto o cidadão Lula quiser, no fundo, o que ele está fazendo é uma pilhéria contra a lei de acesso à informação, porque o que está posto sob sigilo é a política externa brasileira. Isso é típico de uma ditadura. Eliane Cantanhede, que já defendeu Lula muitas vezes, foi na mesma linha. É meio escandaloso isso e demonstra que o Palácio do Planalto não tinha uma explicação, um argumento minimamente razoável. A gente fica pensando, nossa, para eles estarem com tanto medo de divulgar, imagine as barbaridades que o Lula deve ter escrito para Putin. Será apenas um parabéns pela vitória nas eleições e consolidação de mais uma década no poder? Se assim for, por que colocar em sigilo? Na campanha, Lula panfletou contra os sigilos. Porém, à frente do governo, ele confirmou que políticos mentem. Inclusive, ele recebeu uma checagem no X. O sigilo pode ser aplicado para proteger a privacidade de terceiros, como no caso de agendas e reuniões. Mas a lei não ampara a privacidade da imagem do governo. Lembrando que essa lei parece não ter sido aplicada no governo Bolsonaro. O STF decidiu vazar por 2 vezes uma reunião ministerial. Quanto à segurança nacional, a lei cobre informações sensíveis. Porém, deve haver um contexto justificável para isso. Ou seja, você não pode colocar uma informação em sigilo por achismo pessoal. Bom, historicamente, o ex-sindicalista se mostrou um homem de
propostas e acordos. As várias delações envolvendo 13 construtoras contam essa história. Será que rolou alguma proposta nesta carta? E se houve, qual seria ela? É claro que não sabemos, mas podemos cogitar, levando em conta os sinais deixados pelo governo. Por iniciar uma guerra que trouxe grandes prejuízos ao mundo, Putin é alvo de um mandado de prisão decretado pelo Tribunal Penal Internacional. Lula tinha planos de convidar o ex-KGB, após o Brasil fechar um acordo bilionário com a Rússia, que rompeu com o entendimento internacional de sanções. Porém, ele foi alertado que o Brasil seria obrigado a decretar a prisão de Putin para respeitar o Tratado do Tribunal Penal Internacional. A Folha de São Paulo teve acesso a um documento redigido pelo governo de Lula que endossa a tese de imunidade que poderia permitir a vinda de Putin ao Brasil. O tema será alvo de discussão na sessão da Comissão de Direito Internacional entre 29 de abril e 31 de maio e de 1º de julho a 2 de agosto. Portanto, é bastante plausível que esta carta esteja relacionada a esta aproximação do Brasil a um dos líderes de peso do bloco antidemocrático. Mas isso levanta outra questão sob uma perspectiva que considero mais preocupante do que o conteúdo dessa carta. Porque Lula busca tão desesperadamente essa aproximação com Putin? Se você tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.